transistor capaz de ligar e desligar 140 bilhões de vezes por segundo foi desenvolvido por cientistas da AT&T no laboratório da Bell de Nova Jersey. Chamado de transistor bipolar, ele é 10 vezes mais rápido do que os transistores usados nos chips dos supercomputadores. O transistor é um componente feito de substância semicondutora e usado para controlar o fluxo da corrente elétrica em um determinado circuito. Nos aparelhos de TV, por exemplo, o transistor serve para amplificar os sinais elétricos captados pela antena. Os primeiros transistores, criados também pela Bell há 31 anos, eram feitos de cristais de silício e germânio. Já os novos transistores bipolares são de fosfato de índio e arseneto de galho e índio. Substâncias com uma complexa estrutura cristalina que ajuda o deslocamento de elétrons de modo muito mais rápido. Este é o laboratório do impulso de luz mais curto do mundo. O raio de luz capaz de parar ou congelar os mais rápidos movimentos. Este laboratório da IBM criou um compressor de luz. Comprimindo e esticando raios laser, o Dr. Daniel Grishkovsky pode quase parar o tempo enquanto estuda as mudanças. Meu trabalho cria ferramentas e ajuda a entender como a natureza funciona no tempo e o que acontece. Ou seja, quanto tempo leva, quais são os processos, quais são as diferentes etapas. É isso que estudamos. O Dr. Grishkovsky estuda movimentos que são tão rápidos que não podem ser vistos senão pelo congelamento da ação. Se um médico quer saber o que acontece quando o olho pisca, ele pode tirar uma série de fotos para estudar o movimento. Cada foto mostra detalhes que só podem ser vistos quando o movimento é parado. O compressor de luz é muito melhor. Produz 12 quatrilhões de exposições por segundo. Estes impulsos são medidos em femtosegundos, períodos curtíssimos de tempo. Existem tantos femtosegundos num segundo quanto o número de minutos em 500 milhões de anos. Assim podemos examinar os acontecimentos no tempo em fatias muito finas. A agulha de resolução do tempo é muito aguda. Podemos ver processos que são incrivelmente rápidos. O compressor de luz pode ser usado pelos cientistas para melhor entender como a corrente elétrica se move dentro dos chips de computador. Um movimento que parece instantâneo pode ser fragmentado em bilhões de imagens congeladas. O compressor de luz permite agora que os cientistas entendam o nosso mundo melhor do que nunca. Quita Mosquita, Na Pista do Perigo, Memórias de Pimpolho, Balas, Bombons e Caramelos, Guerra nas Entranhas e O Feitiço da Lagoa. Bem, são pelo menos 6 exemplos de como é possível fazer um pouco de ciência para crianças e um pouco também de educação na área de saúde. A Virginia Shaw, que é autora do Feitiço da Lagoa, explica para a gente como é que foi esse feitiço de fazer livros para escolas do primeiro grau, tentando mostrar um pouco, né, cientificamente das questões de saúde. Bem, a primeira vez que a gente começou a trabalhar com esse tipo de livro foi com o Feitiço da Lagoa mesmo. Esse livro foi o marco inicial de toda essa parte de pesquisa, porque nós trabalhávamos numa área aqui do Rio de Janeiro em que haviam crianças portadoras de esquistossomose. Então nós começamos a produzir esse texto sobre esquistossomose para atender as crianças menores daquela região, principalmente as crianças de 1ª a 8ª série. Então nasceu esse livro, Feitiço da Lagoa, primeiro assim, em xerox, nós levamos às escolas, testamos e comparamos com o material educativo padrão de uma instituição em que a gente, numa escola, utilizou esse livro e em outra escola a gente utilizou esse material já conhecido anteriormente, feito por uma instituição. E comparando, né, os dois materiais, a utilização dos dois materiais, observamos que as crianças que aprenderam através do Feitiço da Lagoa, elas
mostravam não só mais conhecimento, né, a respeito da esquistossomose, mas elas também apresentavam assim, mensagens mais sociais, ou seja, ficou para elas uma mensagem mais assim, a nível de participação social, do que fazer, de que tipo de atitude elas teriam. O entendimento, vamos dizer, científico mesmo, do problema, fez com que a ação delas sobre o meio ambiente fosse mais precisa? Elas tiveram uma reação de preservação? Olha, eu não posso dizer para você que elas tenham transformado isso numa ação, porque eu não cheguei a observar a atitude delas em campo. Mas o que a gente teve de relato dessas crianças em termos de redações abertas foram mensagens de ações e atitudes que elas poderiam vir a ter no ambiente, que seriam atitudes assim, preventivas, sabe? E atitudes mais relacionadas ao ambiente como um todo. Agora já com 6, né? Essa guerra nas entranhas aqui é ótimo, né? A questão da verminose. Com toda essa linguagem infantil, 6 exemplares, alguns autores, inclusive conhecidos como autores infantis, né? Ana Maria Machado, como exemplo. Qual é o retrato que vocês têm desse trabalho? Vocês já testaram em algumas escolas, que eu sei. Qual tem sido o resultado mais genérico? Olha, nós já testamos aqui no Rio, em um DEC da Zona Norte, representativo da região da Zona Norte, iniciamos o teste na Zona Sul também, já em uma parte da Zona Sul. O retorno que a gente tem tido tem sido muito positivo, porque na realidade o que se observa é que o conhecimento passado dessa maneira lúdica, ele realmente é mais gravado e também mais relacionado à vida da própria criança. Ou seja, a criança, ela se identifica com os personagens ali. Então, ela passa um pouco para a vida dela aquele conhecimento. Agora, o preço de livraria para a nossa criança brasileira é um preço alto ainda, né? Então, o ideal é realmente você poder ter pelo menos uma coleção dessa em cada escola. E no caso desse projeto novo aí que vocês vão fazer na área ecológica, uma outra ciranda agora ecológica. Justamente. Também com 6 livros de coleção? São 7 livros a próxima. E a área de distribuição? Vocês vão ter quantas coleções para distribuir? Como é que vai ser? Olha, novamente, o nosso projeto fica a nível experimental. Então, nós estamos agora começando esse projeto, que é a Ciranda do Meio Ambiente, com 7 temas, né? Sobre desmatamento, sobre poluição, sobre o problema da coleta de lixo, principalmente na zona urbana, nas praias, né? Nessa verificação que vocês andaram fazendo do funcionamento da coleção, você acredita que a questão de levar a ciência de uma maneira simples e agradável às crianças está colaborando para que elas tenham também um interesse científico, além da preservação em saúde? Há também essa possibilidade de avançar o estudo de ciências para as crianças? Eu acredito que sim, porque todo o conhecimento passado através desses livros é um conhecimento científico também. Apesar da gente estar usando um instrumento artístico, assim, literário, né? Apesar da gente estar... Quer dizer, eu acho que principalmente a gente utilizando esse tipo de instrumento, a gente veicula as informações científicas de uma maneira leve, de uma maneira agradável, e a criança, ela tem um interesse maior em investigar, em chegar, em concluir, ou seja, ela faz relações de causa e efeito e ela fica curiosa de saber mais, de buscar mais informações. Então, eu acredito que esse tipo de livros, ele pode sim levar a um conhecimento científico maior e um interesse também, né? Assim, de busca de investigação. Continuando a nossa série de vinhetas e anúncios internacionais criados por computação gráfica, o canal aberto de hoje apresenta o sofisticado trabalho de uma produtora japonesa. É a empresa Toyo Links Corporation de Tóquio, bem no centro do país da eletrônica, o Japão. Para fazer essa animação que nós vamos ver agora, eles usaram o sistema Lynx 1. Vejam só que loucura.
Concluindo meu comentário anterior, eu perguntava: o que fazer hoje, enquanto ainda há tempo, para evitar o choque ecológico global que, segundo cálculos da Academia de Ciências da União Soviética, poderá atingir todo o nosso planeta dentro de 30 a 50 anos? Só há uma saída, diz o físico soviético Yuri Zviriev, que levantou o assunto no semanário moscovita Tempos Novos: união de todo o potencial intelectual da comunidade mundial. O cientista acha que a Unesco, Organismo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, com sede em Paris, deve ser o centro da missão salvadora. A tarefa é dificílima. Há que criar urgentemente uma mentalidade global que não existe. Há que criar urgentemente critérios globais e planetários para analisar e julgar as ações humanas contra a natureza, tendo em vista os prejuízos causados não apenas contra esta ou aquela região, mas contra o planeta como um todo. Por exemplo, a destruição da Amazônia poderá afetar o Canadá, a Suécia e outros países nórdicos, conforme denunciou José Lutzenberger, o ecologista gaúcho, que acaba de receber em Estocolmo o Prêmio Nobel Alternativo. Para Lutzenberger, a destruição da floresta amazônica é uma das maiores ameaças planetárias. Assim, para prevenir o choque ecológico global, teremos que mudar a nossa cabeça e criar um sistema de cooperação internacional sem precedentes na história humana. Ecologistas franceses já estão preparando para 1996 uma grande Assembleia Mundial em defesa do planeta Terra, onde cientistas de todos os países poderão apresentar e discutir uma estratégia comum e conjunta para a sobrevivência da Terra. É claro que isso não impede o desenvolvimento científico e tecnológico, que pode e deve ser acelerado em benefício de todos os países, mas sem destruir a nossa casa comum, a Terra. E aqui vale a recente declaração do astrofísico inglês Stephen Hawking, cujo livro Uma Breve História do Tempo faz grande sucesso entre nós. Disse Stephen Hawking, paralisado em sua cadeira de rodas, aspas: nós precisamos ter muita sorte para sobreviver aos próximos 200 anos. E somente conseguiremos sobreviver se passarmos a resolver os nossos problemas com mais racionalidade. Fecha aspas. A forma mais racional de defender o planeta Terra hoje é pensando e agindo globalmente, como se todos fôssemos um só povo no mundo e a Terra fosse um único país. Eu e você não somos apenas brasileiros, somos cidadãos do mundo. Um mundo ameaçado, quer pelas armas nucleares, quer pelo choque ecológico global. O que você acha que nós devemos fazer? Todos nós podemos ser portadores da maior arma contra a AIDS, a informação, que pode derrubar preconceitos e permitir uma postura mais científica e mais humana em relação à doença. Por isso, a Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS, a ABIA, criou o primeiro banco de dados da América Latina sobre a AIDS. O sistema de dados sobre a AIDS, mais conhecido como CIDSA, contém em seus computadores vários módulos com informações básicas sobre a doença, as estatísticas mais recentes sobre a incidência no Brasil e no exterior, bibliografia, cadastro e agenda dos centros de pesquisa sobre AIDS no país e no mundo. Possui ainda nomes de especialistas e uma cronologia de notícias sobre a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. A maior dificuldade de fazer um banco de dados sobre AIDS no Brasil é o fato de que as próprias instituições governamentais e os grandes hospitais, eles não estão, eles próprios ainda informatizados. Então, quando você tem uma possibilidade de informatizar dados sobre AIDS, é preciso que as fontes desses dados estejam informatizadas também. É incrível, mas no Brasil, o próprio Ministério da Saúde ainda está apenas dando os primeiros passos para informatizar os seus próprios dados.
A grande maioria das secretarias estaduais de saúde não estão informatizadas ainda. Os grandes hospitais não estão informatizados. Então, os dados para estatísticas da doença, quando nos chegam, eles não chegam ainda, não só muito defasados, mas eles nos chegam de uma forma ainda muito primária. Então, é preciso fazer uma espécie de uma triagem desses dados e, a partir daí, criar um programa de estatística da doença que seja capaz de aceitar dados que são diferentes de estado para estado, diferentes de cidade para cidade, e dados que são diferentes do Brasil e de uma série de outros países do mundo. O sistema está sendo desenvolvido numa rede local de micros compatíveis com o IBM PC-XT. A ABIA mantém contato permanente com os grupos e instituições brasileiras e internacionais, atualizando sempre as informações. Como é que é a questão do público, em cada resposta? Está sendo muito procurado, as pessoas já estão sabendo disso e estão procurando as informações? As pessoas procuram muito, e num número cada vez maior e crescente, procuram a BIA para informações sobre AIDS, informações as mais gerais. São 10, 20, 30 telefonemas por dia de pessoas que querem saber quais são os sintomas da AIDS, como é que o vírus se transmite ou como não se transmite, pessoas querendo saber se beijo dá AIDS ou não dá. Eu aproveito para dizer que não dá beijo, não há nenhum caso no mundo registrado de AIDS adquirido através de beijo. Então, são as dúvidas mais diversas. Muita gente procurando a BIA para saber onde fazer testes, locais para atendimento, em vários pontos do Brasil. Uma série, então, de consultas à BIA não dependem imediatamente do banco de dados. Dependem, inclusive, de conhecimentos que os membros da BIA voluntários que estão aqui, numa certa hora por dia, podem responder. As consultas que fazem a BIA, que dependem do banco de dados, então nós pedimos para a pessoa aguardar na linha, no telefone, e a gente vê o banco de dados. Geralmente são consultas de locais de atendimento em outros estados, em outras cidades, ou consultas mais profundas sobre conhecimento sobre AIDS. Então a gente sugere que as pessoas venham aqui à BIA e peguem material já impresso, ou então que eventualmente consultem pessoalmente o banco de dados. A grande novidade agora que de um mês para cá é que qualquer pessoa que tenha um microcomputador em casa e que tenha uma possibilidade de acesso remoto, isso se faz por um equipamentozinho chamado modem. Qualquer pessoa pode, do seu microcomputador de casa, da sua casa, entrar, como a gente está fazendo aqui, no banco de dados da BIA, através da rede Rempact 2000, bastando dar um telefonema para a Embratel. E aí tem acesso a todas essas informações? E aí a pessoa tem na sua casa, no seu computador, na sua casa, no seu hospital, no seu escritório, na sua instituição, tem esse banco de dados que nós temos aqui, ela tem dentro do seu computador. Agora eu queria que você me desse o telefone da BIA para que as pessoas pudessem ligar e fazer as consultas. O telefone da BIA é 286-4241. O horário de consultas é todos os dias, segunda a sexta, de 1 às 6 da tarde. E para a utilização do computador aqui na sede da BIA, que fica na rua Vicente de Souza, número 24, a pessoa deve ligar com antecedência e marcar uma hora. Este senhor de 67 anos, personagem conhecido dos frequentadores do Jardim Botânico, é Manuel Manhã. Ele já dedicou quase que sua vida inteira a essas plantas e pode se orgulhar de ter um jardim rico e vasto no meio da confusão do Rio de Janeiro. Mesmo não sendo cientista, o senhor Manuel Manhã, ele é fundamental para as pesquisas do Jardim Botânico. É ele quem cuida com muito carinho da estufa e do orquidário. O senhor teve alguma formação escolar para aprender a lidar com as plantas? Não, foi só vivência, entendeu? Desde menino, que eu entrei para o Jardim Botânico, vim trabalhar no orquidário. Então, meu aprendizado foi com os encarregados mais antigos, entendeu? Que aposentaram, se faleceram, até que eu assumi. Eu hoje sou encarregado já há aproximadamente uns 30 anos, ou 35. O senhor mora aqui no Jardim Botânico? Eu moro na parte da administração. Rapidamente, a gente percebe que a paixão do seu Manuel pelas orquídeas fez com que ele se tornasse um profundo conhecedor das 450 variedades existentes aqui no Jardim Botânico. Seu Manuel, quais são os cuidados que as orquídeas exigem? As orquídeas exigem um habitat que ela se adapte bem, entendeu? Plantas, por exemplo, que vêm de certas regiões, como restingas, então essas plantas elas têm que ser plantadas no sol, elas têm que ter um sol intenso. Agora, plantas de fundo de mata, então tem que ser mais um pouco protegida. Se pôr no sol muito extenso, então vai queimar as plantas, então elas vão sofrer.
A gente sabe que as orquídeas, elas são assim todas especiais. Parece até que para florescer tem que ter cuidados especiais, é uma coisa muito rápida. Como é que é o florescimento das orquídeas? O florescimento é época, cada tipo de orquídea tem uma época de floração, entendeu? Então, chegando naquele período, ela floresce normalmente e terminada aquela floração só no ano seguinte. Então é uma coisa bem passageira. É bem passageira. E o inseto, ele reconhece isso? Reconhece. Por exemplo, nós temos a sobralha, que é uma orquídea que fica aberta 24 horas. E dentro de 24 horas ela é polinizada, é fecundada e dá frutos, tudo isso. Quer dizer, o inseto parece que já está esperando a flor abrir. E essa orquídea aqui tem nome de mulher, é a Wanda. Quando é que a Wanda floresce? Essa floresceu agora no mês de setembro, ela estava toda florida. E ela também só dura um dia? Não, a Wanda dura mais tempo. Dura 8, 10 dias aberta. E o cirtopódio, que é muito bom para a pele, que também é cicatrizante, também é uma orquidácea, né, seu Manuel? Ele está aí do lado? Esta aqui. Como é que é o nome dele no interior? Cirtopodium punctatum. Por que ele tem esse nome? É bom, é o nome que o botânico classificou, né? Deu o nome de Cirtopodium punctatum. Ela é uma planta cicatrizante. Eles fazem uma fórmula líquida para passar no rosto, o algodão embebe no algodão, passa no rosto e está para limpar a pele. E fazem bisnagas de pomada para furunculose. No interior, eles chamam vulgarmente de bisturi do mato. Mas eles usam a folha ou o broto? Não, é o pseudobulbo. Eles cortam esse pseudobulbo, descascam um pouco e a massa que tem por dentro eles socam aqui e fazem uma papa. Feito uma pomada mesmo, e põe aquilo em cima, em pouco tempo rebenta. Também uma orquidácea, né, seu Manuel? Qual o nome da baunilha? A baunilha, o nome científico dela é Vanilla planifolia. É aquele tipo que está aqui, está toda florida. Agora, havendo a polinização da flor, vai vir o fruto. Do fruto se extrai então a essência da vanila. Uma coisa é certa, seu Manuel nunca vai sair do Jardim Botânico, porque agora não há dúvidas de que ele é indispensável a esse mundo de flores e plantas. Cientistas de diversos países reunidos na segunda conferência sobre mudança climática em Washington alertaram que a emissão de CFC, o clorofluorcarbono, atingiu seu recorde em 1988. O CFC é um composto químico usado na fabricação de ar-condicionados e refrigeradores e muito utilizado como gás propelente em diversos tipos de aerosóis. O CFC destrói a camada de ozônio que protege a Terra do excesso de raios ultravioletas do Sol. Só entre 1985 e 1987, os cientistas constataram uma redução de 50% na camada de ozônio sobre a Antártica. Em janeiro, uma expedição irá até o Polo Ártico para verificar qual a redução do ozônio. Os pesquisadores, no entanto, já calculam que a redução do ozônio acima do Círculo Polar Ártico chegue a 7%. Embora a maior parte da destruição do ozônio ocorra sobre os polos, é bem possível que a atmosfera acima da região equatoriana comece logo a decompor o ozônio. E uma redução de 50% na camada do ozônio nessa região pode levar à destruição da vegetação e à morte da vida marinha. É um verdadeiro suicídio. Ao romper as cadeias alimentares, base do equilíbrio ecológico, o homem está interrompendo a própria sobrevivência.